Vamos falar de um assunto que a muitos interessa, que a todos interessa, na verdade, um assunto dos mais relevantes que temos na Palavra de Deus. Vânia, eu estou usando dessa vez a Revista e Corrigida. Isso, Revista e Corrigida, tá? Vamos abrir nossas Bíblias, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. E eu vou te ajudar nessa noite a cumprir a sua meta semanal de leitura da Bíblia, porque nós vamos ler o capítulo todo, amém? Isso aí, igreja boa é assim, vamos ler a Bíblia, se é para ler, vamos ler, igual a escola bíblica, o que eu falo aqui de manhã, quando a gente dá aula na escola bíblica é para ler a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, vamos ler. O texto está sendo passado aqui atrás, na mesma versão que eu estou lendo. Acompanhe comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou melhor, que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Guarda isso, guarda esse versículo. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí começa uma lista, a lista dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Você já pensou, pastor Marcos, alcançar testemunho de que agradou a Deus? Rapaz, isso é vencer na vida. Isso aqui é vencer na vida, o resto é brincadeira. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para quem não sabe o que é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Tanta gente aí. Semana passada, eu assisto as minhas mensagens gravadas, e na semana passada eu falei assim: será que a vida está boa aqui? E a gente parou de pensar no reino de Deus, ou ainda vale a pena o sonho? A meta é o reino de Deus, a meta é estar com Deus na eternidade, ou nós estamos fazendo cabanas? Não, vamos fazer uma cabana aqui nesse lugar, tá bom. E eu complementava dizendo assim, Paulo vai dizer que se esperamos em Cristo somente,
Nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui estamos falando de gente que morreu na fé, abraçando com a esperança, confessando que não tinha nada aqui para eles. Eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Era gente que estava com os olhos no céu, na recompensa. Verso 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Não aconteceu isso lá com o povo no deserto? Ah, que saudade do Egito. No Egito tinha carne. Olha, o Egito que era bom. O Egito era bom demais. Moisés, o que a gente está fazendo nesse deserto? Moisés, eu queria estar lá no Egito agora. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles. Rapaz, isso é vencer na vida, pastor Marcos. É igual o outro aqui que eu citei ainda agora, né? Que foi trasladado, Enoque, porque agradou a Deus. E aqui também, ó, Deus não se envergonha deles. Isso é vencer na vida. De se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Uma pausa na leitura para a gente lembrar uma coisa aqui que é importante nesse meio do caminho. No tempo que o Senhor Jesus caminhou sobre essa terra, no tempo do ministério do Senhor Jesus, ele estava sempre discutindo com os mestres, os doutores da lei, os fariseus e os saduceus. O sumo sacerdote naquele tempo, inclusive, era saduceu, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Paulo, na condição de fariseu que foi, declara que se esperamos em Cristo somente nesta realidade, neste mundo, somos os mais miseráveis. O que ele está dizendo nas entrelinhas é os saduceus, coitados, estão mais perdidos que cachorro em terremoto. Estão esperando o que da vida? É igual testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová acredita que vai lá, tem os 144 mil, e que o número já fechou. O que eles estão fazendo? Que esperança é essa que eles têm? Complicado. Mas aqui vemos uma gente que espera uma pátria melhor, que é a pátria que virá na ressurreição. E aí eu me lembro do Senhor Jesus numa discussão com os saduceus que dizem não haver ressurreição. Jesus vai dizer: vocês erram porque vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. Ele lança em face, ele dá neles com força, quando ele diz o seguinte: como é que diz a lei, como é que diz os profetas? Deus é Deus de quem? De Abraão, de Isaque e Jacó. Ora, Deus não é vivo de mortos, Deus não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, Abraão está vivo, Isaque está vivo, Jacó está vivo. Esses que nós lemos todos aqui estão vivos. E Deus, acabamos de ler aqui, Deus não se envergonha de se chamar Deus deles. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Noé, o Deus de Abel, o Deus de João Batista e o Deus de tantos irmãos que nós conhecemos pela vida, que estão com Ele agora, nesse momento, e que hão de ressuscitar naquele grande dia. Não se envergonhe de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A pátria por eles sonhada pela fé está garantida. Mas está pouco ainda, né? Amém, irmãos? Então vamos embora. Verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Se coloca no lugar de Abraão. Se coloca no lugar de Abraão. Deus te prometeu um filho, e esse filho é o filho da promessa. Você já tinha um, que você armou um esquema lá,
deu ruim, Deus falou, não, em Isaac será chamada a tua descendência. Então tá bom, o Senhor me deu, nasceu Isaac, minha mulher 90 anos, eu 100, rapaz, Deus é Deus mesmo. Certa altura do campeonato, Deus diz, oi Abraão, oferece Isaac, lá no alto do monte. E aí tem crente por aí, aqui não, mas por aí, pastor, aqui não tem isso não. Tem crente por aí que ia dizer assim, Deus está doido, como é que Ele me promete? E diz que agora vai tomar. Mas Hebreus vai nos instruir sobre isso. Verso 18, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha a fé que esse homem tinha. E daí, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Agora você imagina, essa é boa também. José diz, um dia o Senhor que me guiou por todo esse caminho muito louco, desde o momento que meus irmãos me venderam, lá naquele deserto, foram 22 anos até eu me tornar governador do Egito, mais um tanto até reencontrar minha família. Minha família veio para o Egito, passou o meu tempo, estou indo me encontrar com Deus, mas eu não quero que os meus ossos fiquem em definitivo no Egito. O mesmo Deus que prometeu tanta coisa, que me deu sonhos, me deu o sonho do sol e da lua se prostrando, me deu o sonho dos fardos da colheita, de todos os irmãos e do pai e da mãe se dobrando diante do meu fardo, e Ele cumpriu tudo. Ele cumprirá o seu plano. Ele disse que toda a nossa família vai ter uma terra prometida. Levem os meus ossos. A vida dele já não estaria no corpo, o corpo seria apenas ossos. E de fato, Israel passou 430 anos no deserto. Coloca isso em perspectiva, dá quase a idade do Brasil. Você tira 100 anos da idade do Brasil, o Brasil tem 525 anos. São 430 anos de ossos sequíssimos. Mas José deixou uma ordem e essa ordem foi cumprida. Porque Deus é Deus. Porque Ele tinha fé. Porque Deus honrou a fé de José. Senhor meu Deus. Pela fé, José. 23, pela fé Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista, olha os olhos dele focados, a recompensa. Pela fé, ainda Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Contei essa história essa semana para Helena. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé, em resumo, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram
a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida, os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Senhor, eu não preciso mais abrir a boca, porque a Tua palavra é perfeita, ela está firmada no céu, a Tua unção corre dessas palavras aqui escritas, Senhor. Portanto, tem misericórdia de mim, pecador, me usa de acordo com a Tua vontade, para que eu possa ainda salientar algum ponto que seja útil na vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que capítulo, hein, pastor Marcos? Que capítulo, irmão Elton? É um capítulo para ler com emoção, se deliciar, pegar e beber de balde. Quando a fé fraqueja, a gente precisa chegar em Hebreus 11 e ler. Sabe por quê, meu irmão? Para começo de conversa, começando de trás para frente. Porque você e eu estamos aqui. Está escrito aqui o teu nome e o meu lá no último versículo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles que fizeram isso tudo, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que coisa! Eu, parte disso, eu, na mesma lista que Abraão, Isaac, Jacó, Noé, João Batista, Jesus. Mas é o que a Bíblia está dizendo, é loucura, o Evangelho realmente é uma loucura. Para os judeus é escândalo, para o grego é loucura. Essa é a palavra de Deus. Eu vou destacar 6 pontos breves aqui, porque a palavra já foi lida e ela é mais que suficiente. Primeiro, já no versículo 1, aprendemos o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Isso é a fé. O que isso quer dizer, pastor? Em poucas palavras, a fé bíblica não é um sentimento vago. Não é um sentimento vago, ela é o fundamento. Esse prédio aqui, ele só pode ser erguido com esse vão e tudo isso que foi feito aqui pela fé, inclusive, dos irmãos do passado. Como é que isso aqui foi erguido? Pela fé, mas mediante muito trabalho. E o trabalho não começou lá em cima, não. Ele começou cavando aqui as sapatas e cavando aqui embaixo o fundamento. Para você construir um edifício, você precisa ter fundamento. Pois é, o edifício da minha vida, da sua vida, vai ser construído sobre a fé que temos. É isso que a Bíblia diz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. Não é um firmamento de gelatina, não é um firmamento de isopor, que com o calor vai derreter. É um firmamento firme, por assim dizer. A fé bíblica não é um sentimento vago, mas uma confiança firme. No quê? No que ela está firmada? Qual é o firmamento sobre o qual está a fé? Nas promessas de Deus. Vimos aqui quanta gente viveu
as promessas de Deus pela fé. Você quer viver a promessa de Deus para a tua vida? Quer viver? Ninguém quer, não? Eu quero também. Se você quer viver a promessa de Deus para a tua vida, só tem um jeito: pela fé. É pela fé. Abraão colheu. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei pai de multidões. Ah, pastor, mas aí, né? Não, beleza. Eu sei que não é fácil sair do conforto, sair da zona de conforto. Pastor Marcos, de manhã, hoje, ele estava falando aí de algumas coisas que aqueles quadrinhos que a gente lê na internet. A internet é ótima, às vezes tem umas piadas também. Tinha uma piada ótima essa semana, que era assim: todo mundo aí falando que tem que sair da zona de conforto, tem que sair da zona de conforto. Gente, eu não aguento mais, eu quero entrar na zona de conforto. É por aí. Mas tem gente que depois que entra na zona de conforto, meu irmão, o sujeito para levantar é difícil. E ele está lá. Poxa, mas estou tão confortável. E o pecador, ele está confortável no pecado. É por isso que o pecador tem tanta raiva do crente. O sujeito que está no boteco, está lá, vendo o jogo do Flamengo essa hora. Aliás, está tendo o jogo essa hora ainda. Nem sei que hora é o jogo hoje. Péssimo flamenguista que eu sou. Enfim, aí está lá, o sujeito está lá no boteco, com a galera, vendo o jogo do Flamengo, tomando 51, né? Já botou 12 ampolas em cima da mesa, está lá como? Para lá de Marrakech. Aê, amigo! Aí se perder, bebe mais umas para esquecer. Aí vai o crente e diz: Jesus te ama, Ele quer tirar você dessa vida. Eu estou feliz nessa vida, não. Estou feliz. É assim ou não é? Elizabeth está rindo, ela sabe que é assim, né? É desse jeito. Olha, você precisa parar com essa vida. Quem é você para mandar na minha? Não, 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 não. Não quero mandar na tua vida, não. Só estou dizendo que Jesus te ama. E Ele não quer te ver assim. Você precisa ter a paz que só Deus pode te dar. O sujeito está morando na rua. Quanta gente? A gente vai para a rua aqui e vai lá falar com esse povo de rua. O que tem ali dentro, pastor Marco? O que tem ali na rua? Tem ali ex-obreiro, ex-presbítero, tem gente que foi nascida e criada na igreja, está cheio de crente. Hoje mesmo entrou uma aqui, veio pedir um alimento, recebeu o alimento, mas recebeu oração e uma admoestação: volta para o Senhor Jesus. E muitos não voltam, porque, por incrível que pareça, para mim é um absurdo, para você também, mas estão na zona de conforto, ali, na rua. Nós não podemos compreender, mas o Deus do presente século cegou o entendimento deles. Como é que eles poderão sair dessa situação? Pela fé. Pela fé. Se a fé que eles têm é que aquilo ali é vida e está confortável, eles vão continuar ali. Mas, quando Jesus entra na história, tudo muda. Segundo ponto dos 6, a fé dos antigos deixou um testemunho. Lembra quando falei para vocês nessa leitura? Marca isso aí na tua Bíblia. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E nós lemos muito desse testemunho dado pelos antigos aqui. Acabamos de ler. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Josué, Sansão e por aí vai. Alcançaram testemunho, o nome deles está gravado. E que testemunho grande, não apenas de nós conhecermos o seu nome, os seus nomes, mas também o testemunho que Deus dá sobre eles. Que nós lemos aqui também: Deus não se envergonha de se chamar seu Deus. Eles deram testemunho de Deus e Deus dá testemunho deles. Homens e mulheres que foram provados e aprovados por Deus, não pelas suas obras, porque todos eles foram falhos. Se você quer uma menção da minha parte, a minha leitura, não, veja bem, não estou indo contra a Bíblia, tá? Mas se fosse eu a fazer essa lista aqui, é ruim que eu ia botar o nome de Sansão, hein? Eu botava o nome de Sansão nada, só aprontou, mas está aqui. Deus dá testemunho de Sansão. Portanto, Sansão é um herói da fé? É.
Por quê? Por mais que eu ache que Sansão não deveria, quem sou eu para achar contra a palavra de Deus? Deus botou o nome dele. Então ele é um herói da fé. E no que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, meu irmão. Você olha para a sua vida e você acha que você é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz? Você acha que você é a última Coca-Cola gelada da geladeira? Você acha que você está no nível ali de Abraão, Isaac e Jacó? Não, pastor, não estou não. Não está no mesmo nível de Abraão, Isaac e Jacó? Não. Estou muito acima do Jacó. Jacó aprontou muito. Tem gente por aí que pode achar isso. Tem gente que acha isso. Mas não, meu irmão. Jacó errou. Abraão mentiu pelo menos 2 vezes. Jacó passou a vida aprontando. Aprontou com o irmão. Aquele golpe que o Jacó deu no pai, fala a verdade, ele e a mãe dele. Artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Combinado com falsidade ideológica. Mas está aqui, herói da fé. Por quê? Pela fé. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa muito boa. Ah, é? É, que bom. Saiba que está escrito também que os nossos atos bons, maravilhosos, aquilo que a gente acha que, caramba, agora eu mereço o céu, o Senhor compara a trapos de imundícia. Que coisa! É pela fé, a salvação é pela fé. Deus colocou todos debaixo da desobediência, para que pela fé, apenas pela fé, nós pudéssemos chegar a Ele. A fé dos antigos deixou um Senhor testemunho. A fé dos antigos, às vezes, nem tão antigos assim, né? O trisavô dela, o bisavô dela e o avô dela, que no caso é o mesmo homem, pastor Manuel Avelino de Souza, deixou um testemunho que ainda ecoa na denominação e na família, principalmente. Deixou um legado. Terceiro ponto que nós aprendemos com Hebreus 11. A fé nos leva a obedecer, mesmo sem compreender totalmente. É a verdade. Porque se a gente entende tudo, se a gente sabe tudo que vai acontecer, a gente é evidente, não é alguém que depende de Deus pela fé. É bom a gente ser planejado? É bom. Você não vai ganhar 10 mil e gastar 10 mil assim e acabou o dinheiro. Não, você tem que se planejar. Você não vai construir uma casa e vai dizer, olha, eu vou construir essa casa toda aqui em 30 dias porque eu tenho 5 mil reais guardados. Você não vai, isso é loucura. Agora, o sujeito que pela fé crê que Deus vai dar o recurso, o Senhor vai me abrir porta e vai me dar clientela para eu poder receber e pagar, e eu vou comprar a minha casa, e Deus vai me dar, e eu terei filhos, e meus filhos serão abençoados. Aí é outra história. Eu estava aqui, meus irmãos, de manhã, me deliciando com o testemunho. Enquanto passava o vídeo de missões, a irmã Bernarda estava aqui me contando o testemunho. A irmã Bernarda enfrentou muita luta na vida dela. A irmã Bernarda 93, 4 anos, alguma coisa assim. Ela, lavava a roupa para fora, e ela estava me falando ali, lavava a roupa na tina, com uma tábua, e esfregava, na mão. Esse era o trabalho dela. Criou 13 filhos nessa brincadeira. E ela falou, eu aprendi a ofertar e a dizimar do pouco que eu tinha. Eu sou, pastor, do tempo do réis. Ela falou assim. Então as moedinhas, eu botava a moedinha da viúva. E quem foi? Meu irmão, minha irmã. Quem foi que elogiou exatamente a ofertinha da viúva? Foi o Senhor. E isso é vencer na vida. É ser a viúva que oferta e agrada ao Senhor. O resto é brincadeira. A viúva venceu na vida, pra caramba.
E a gente aí discutindo, não, porque eu sou maior, eu sou melhor, eu faço. Esquece isso, irmão. Em nome de Jesus, pela fé, que deixou testemunho dos antigos, a fé, ela nos leva a obedecer mesmo sem compreender totalmente. A Bíblia diz, se você abrir a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus fala com Noé, Deus avisa a Noé: constrói uma arca desse tamanho, dessa largura, daquela altura, a proporção da arca é essa aqui, porque farei chover sobre a terra. E a Bíblia continua dizendo: até então, nunca havia chovido sobre a terra, porque da terra subia um vapor, e era esse vapor que mantinha o planeta funcionando e irrigado. Tu já tinha visto chuva na vida, Noé? Nunca. Você sabe o que é chuva, Noé? Não sei. Noé, eu sou vizinho do Noé agora. Noé, você está construindo um barco? Tô. Mas aqui longe do mar? Tô. Teu nome é Antônio Conselheiro, o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, não é? Não. Deus falou que vai mandar chuva, mas o que é chuva? Não sei, mas eu vou fazer esse barco. E você pensa que a fé de Noé foi uma coisinha mais ou menos assim? Lê lá depois, conta lá quantos anos Noé passou construindo aquela arca. 100 anos. Caraca! 100 anos construindo a arca. Vai vendo. Ele não sabia o que era chuva, ninguém tinha nunca visto chuva, mas ele falou: vou construir. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Pensa com a tua cabeça analítica do homem moderno, do homem criado nessa nossa sociedade, que ninguém confia em ninguém, em que nem contrato assinado tem lá muito valor, em que tudo é golpe. Você abre o WhatsApp, clique aqui, clico nada, isso aí pode ser golpe. Mãe, você viu o negócio, o link que eu te mandei? Vi. Abriu? Eu não, achei que era golpe. Tá, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o homem foi. Abraão pegou a mulher dele e foi. Isso é fé. Ele não sabia qual era a terra, não sabia onde era, só sei que foi assim, foi atrás. A fé bíblica envolve a ação baseada na confiança em Deus. Você confia em Deus, irmão, irmã? Pois se você confia em Deus, ou se você ainda não confia o suficiente, lê a Bíblia. Lê a Bíblia porque ela vai te ensinar quem é Deus e qual é o caráter de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele vai continuar fazendo. E aí você vai poder dizer: confia em Deus, porque o caráter dele já está bem claro para mim. Quarto ponto de 6, a fé olha para além do presente, para as promessas eternas. Pastor, a Bíblia não diz que Jesus é o Salvador? É. Pastor, não tinha Jesus no Velho Testamento. Como é que o pessoal do Antigo Testamento se salvou? Do mesmo jeito que se salvou o pessoal do Novo Testamento, pela fé em Jesus. Espera aí, pastor, acabou de dizer que não tinha Jesus no Antigo Testamento. Não tinha o homem encarnado, Jesus, mas tinha a promessa. Aqueles que foram salvos pela fé já estavam pela fé em que Deus faria, naquilo que Deus faria, eles foram salvos. E nós estamos no meio de duas promessas. Nós estamos na parte positiva, beleza, Jesus já veio, que bom. Podemos crer então que Ele existe, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele voltou dos mortos e está no céu, assentado à direita de Deus. Mas, tu já viu Jesus? Com teus olhinhos, que a terra há de comer? Nem eu.
E tem mais, ele vai voltar. A promessa que está vigente agora, a promessa que está valendo é a seguinte: ele voltará para buscar os que são seus. Tu já viu morto ressuscitar com os seus olhinhos? Eu também nunca. Mas eu creio que haverá ressurreição. Como assim? Pela fé. No mesmo esquema aqui de Abraão. Não sei, só sei que vai ser assim. Porque se Deus prometeu e se Deus cumpriu isso tudo que está aqui, meu irmão, Ele não vai falhar nisso não. Falei na ceia do Senhor hoje de manhã. A ceia nos aponta para o passado. Anunciais a morte do Senhor. Mas a ceia nos aponta para um momento do futuro. Anunciais a morte do Senhor até que Ele vem. E Ele virá. É pela fé. Só posso dizer pela fé. Ah não, mas já tem 2000 e tantos anos. Eu não sei quando vai ser, meu irmão. Só sei que Ele virá. Ele virá. Porque Ele prometeu. Muitos morreram sem ver o cumprimento das promessas. Acabamos de ler aqui. Morreram sem ver a plena constituição das promessas. Vamos combinar que Abraão teria que ter vivido aí, sei lá, uns 1000 e tantos anos para poder ver o povo de Israel feito. Mas ele morreu sem ver. Ele morreu vendo a terra, mas ele não era o dono da terra. A terra só foi ser conquistada 400 e tantos anos depois que o neto dele morreu. Ele não viu, mas ele creu e Deus foi lá e cumpriu. E nós vamos ver também pela fé. Eles permaneceram fiéis, olhando para uma pátria celestial. Você e eu somos convocados, não é um convite, é uma convocação a crer para enxergar. É crer para ver, não é ver para crer. Aliás, foi isso que Jesus falou para Tomé, não foi? Tomé, bem-aventurado você porque viu e creu, mas bem-aventurados ainda os que não viram e creram. Eu não vi Jesus em pé aqui na minha frente, não vi, não toquei nas feridas da sua mão, não toquei do lado dele, aliás, nem sei se foi desse lado ou se foi do outro, mas eu creio nele. E Ele está aqui nessa noite, falando conosco por intermédio da sua palavra eterna, que está afirmada nos céus. Quinto ponto de 6, a fé transforma vidas comuns em vidas extraordinárias. Um belo dia, está o velho Abrão, que não era Abraão, era Abrão, com a sua velhinha Sarai, está lá levando as ovelhinhas dele, numa boa, tranquilo. Sarai está lá dando ordem para a empregada dentro de casa, de repente malhando o trigo no lagar, alguma coisa assim, ou foi buscar água, e tudo mudou. Tudo mudou, ele recebe uma proposta. Quando recebemos uma proposta, tem duas respostas possíveis: sim ou não. Deus faz uma proposta, e ele diz sim, e ele vive de acordo com aquele sim. Tudo que Deus falou dali para frente foi sim. Essa é a vida, meus irmãos. É dizendo sim para Deus que a nossa vida vai se transformar de uma vida comum em uma vida extraordinária. Pega Moisés, que foi citado aqui também. Moisés começou como uma vida extraordinária. Era o único garoto hebreu que sobreviveu de toda uma geração. Porque ele foi parar exatamente dentro da casa de quem mandou matar os meninos. Olha como Deus faz as coisas. Deus faz como? Olha, vou matar toda essa geração, mata todos eles. Ah é? Vai matar todo mundo que está na porta da frente? Vou, então vou mandar um Moisés pela porta de trás, lá no fundo do teu palácio real, só para mostrar quem eu sou. Esse é Deus. E Moisés leva uma vida, a princípio, talvez ele achasse que ele tinha uma vida extraordinária. Foi educado, criado lá aos pés de Faraó, aprendeu muito, aprendeu a ler, escrever aqueles hieroglifos, de repente tinha a letra até bonita em hieroglifo lá, vai saber. Moisés sabia, manjava de tudo, era príncipe no Egito, que coisa boa. Mas Moisés, quando viu a covardia que um egípcio fez contra um israelita, ele interveio, foi descoberto e fugiu
deixou a vida de príncipe, de playboy no Egito, e foi ser pastor de ovelhas em Midian. E por 40 anos Moisés viveu a vida mais pacata que você possa imaginar. Leva as ovelhas para o pasto, leva as ovelhas para o poço, bota as ovelhas no aprisco. A única coisa que ele aprendeu no Egito que foi útil durante toda a sua vida ali, nos 40 anos em Midian, foi que ele aprendeu a contar, para contar as ovelhas no final, para ver se estava tudo lá. Sabia contar tão bem que ele deu falta de uma ovelha e foi procurar a tal ovelha. E ao encontrar aquela ovelha, ele encontra também uma planta que brilhava como se estivesse pegando fogo, mas que não estava pegando fogo porque não se consumia. Vou chegar mais perto, vou ver o que é aquilo ali. Moisés. Oi? Moisés. Sim. Tira a sandália do teu pé. Eu sou o Deus de teus pais. E Moisés creu em Deus. Moisés sabia quem era o faraó, ele sabia o poder do faraó, ele sabia o poder do exército de faraó, incomparável naqueles tempos. Mas ele, você pode ver lá na discussão que Moisés tem com o faraó, ele não coloca em momento algum o faraó como dificuldade, ele se coloca. Ele diz: Senhor, eu vou atrapalhar. Eu não estou botando, que coisa que, eu estou dando aqui uma aula anti-coach. Porque essa turma que prega aí do coach hoje em dia, né, assim, você tem que acreditar em você mesmo, acredite no seu potencial, porque Deus vai fazer de você. Aí começa aquelas conversas, Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda, Deus vai fazer de você uma grande coisa, por seu intermédio, começa a vender essas ilusões, quando é tudo ao contrário. Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer tudo isso aí, mas eu não quero atrapalhar. O Senhor vai me desculpar, mas eu sou pesado de língua, sou ruim de falar pra caramba. Moisés, vai fazer o que eu te falei, eu serei contigo. Por fim, depois de Moisés tanto perturbar, Deus fala: tudo bem, então vai. Aí Moisés achou: beleza, me livrei. Não, mas você vai. Eu vou, vai. Só que a boca não vai ser você, porque você falou que você é pesado de boca. A boca vai ser teu irmão Arão. Ah, então tá. Mas você será para Arão como Deus, tu lhe serás como Deus, e ele lhe será como boca. Subiu de patamar. Olha como Deus é bom. Dá para entender? A fé transforma vidas comuns em vidas extraordinárias. O que pode haver de extraordinário na vida de uma meretriz? Se o nome dela for Raabe, você já entendeu onde eu vou chegar. Tremendo. O que poderia haver no meio de um povo tão exclusivista como aquele povo de Israel? O que poderia haver de extraordinário na vida de uma moabita? Moabita? Gentio? Não, não se mistura não. Mas se o nome dessa moabita for Ruth, aí a coisa muda de figura. Não é verdade? Esses homens e mulheres são lembrados não por sua perfeição, mas pela fé que os fez vencer os desafios humanos. A fé é uma coisa que abre portas. A fé fundamentada em Deus e na sua palavra faz as coisas acontecerem. Está todo mundo dando glória, que coisa bonita. Porém, o último ponto é o ponto, mais um ponto anti-coach. Porque para o coach é de glória em glória, é de vitória em vitória, é cabeça, jamais cauda, não é isso? Teologia do coach? Mas essa não é a teologia da Bíblia, porque a Bíblia nos mostra que a fé muitas vezes envolve sofrimento. Sim.
seremos maltratados por causa da nossa fé em Deus. E vimos aqui que nem todos foram livrados, alguns sofreram tortura e morte. Lemos aqui, ponta da espada, jogados aos leões, cerrados ao meio. Eu não sei você, mas eu tenho alergia a coisas do tipo uma serra me cortando ao meio. Eu não sou chegado. Eu não sou, né? Não sei se meu plano de saúde cobre um negócio desse. Mas pela fé, esses homens se submeteram até mesmo a esse tipo de morte. Mas a fé os sustentou até o fim. Por quê? Por que foram sustentados até o fim? Porque a fé desses homens e mulheres já estava tão fortalecida que pouco importava o que estava acontecendo aqui. Eles já estavam vivendo lá, na eternidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus com os olhos marejados de emoção, hoje, e desejar viver essa fé. Se você veio à igreja, se você chegou aqui hoje com a fé meio triste, meio cabisbaixo, estou cansado, não sei, estou sem energia, meu irmão, se você não foi energizado por essa palavra hoje, entra no teu quarto, fecha a tua porta, lê Hebreus 11 e pede: Senhor, fala comigo, porque isso aqui é promessa para mim, isso aqui é promessa para você. Você faz parte dessa história, porque sem nós eles não seriam aperfeiçoados. O Senhor proveu para nós a história deles, para que ela enchesse o nosso coração de fé. Vamos orar? Ó Deus, que palavra maravilhosa, que delícia poder falar dessas coisas. Infunde fé nos nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela frieza, pela fraqueza, pela tibieza espiritual. Nos ajuda a ter fé, a trabalhar a nossa fé, a fortalecer a nossa fé, o nosso coração no Senhor. Abençoa a tua igreja, leva-nos daqui hoje, Senhor Deus, com fé no nosso coração, e que essa fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, ela possa ser trabalhada todos os dias, e crescer, e produzir, e abençoar as nossas vidas, as vidas daqueles que nos cercam, a vida dos nossos parentes, as vidas dos nossos colegas, as vidas dos nossos amigos, e também a vida dos nossos inimigos, daqueles que nos odeiam, Senhor. Sê conosco, ajuda-nos a agir como filhos do Senhor, com uma fé inabalável, num Deus que é perfeito, santo, salvador, que promete e que tudo o que promete cumpre perfeitamente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz: amém. Vamos louvar a Senhor.